Bom dia a todos. Manhã de 20 de abril de 2026 está começando mais um jornal, aliás, a primeira edição. Está começando mais uma transmissão, na verdade, né? Em @Camusim Top TV oficial, gente. Estamos começando com um pouco de atraso, devido às quedas de internet, mas já estamos no ar a partir de agora. Seja bem-vindo você que está acompanhando o nosso jornal da Camusim Top TV, nossa primeira edição, primeira vez. Em Camusim, muito calor, temperatura altíssima nesse momento, de 20 de abril de 2026. Everton Barbosa, o Camaleão, chegando com o nosso primeiro jornal da Camusim Top TV, trazendo as primeiras manchetes, né? E algumas também do fim de semana, no decorrer do fim de semana, e também hoje do dia, para você que está conosco, tá? Para Camusim, toda a região, para você, Brasil inteiro que acompanha, para você que não é de Camusim, mas que também acompanha todo o Brasil. Vou deixando meu abraço, obrigado pelo carinho, viu? E vamos trazer aqui o resumo das principais manchetes do momento, das notícias do fim de semana e das de hoje também, para você que está chegando agora. Primeira edição do nosso Jornal da Camusim Top TV. Estamos iniciando hoje, 20 de abril. Um grande abraço para vocês que estão chegando aí, acompanhando agora, tá? E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos também que sempre estão acompanhando o nosso podcast top, que a partir de agora vai ser ou com algum tema do momento, ou com o convidado, tá, gente? Convidados especiais continuarão chegando, fazendo um bate-papo bem gostoso com a gente, bem bacana. Sempre, nas nossas noites, mas serão apenas alguns dias da semana. A gente vai estar informando quais são os dias que terão, para vocês acompanharem também ao vivo. No ar, Jornal da Camusim Top TV com Everton Barbosa, o Camaleão. Vamos dar um giro aqui no final de semana, o que é que aconteceu de mais importante. Vamos chegando até a segunda-feira hoje, né, gente? Deixar aqui o meu abraço a todos que estão sempre conosco, fazendo parte, né, dos nossos seguidores, nossos amigos aí, sempre nos seguindo, nos acompanhando, opinando, participando. Vou trazendo para vocês agora para iniciar aqui, hoje dia 20, né? Hoje dia 20, vamos trazendo a informação aqui. Informação. Gente, final de semana teve muita chuva, né? Outra gente procura aqui, vamos falar sobre isso, né? Muitas chuvas no fim de semana. Várias cidades do Ceará, né? Falar aqui de informação aqui. Hoje 20 de abril de 2026. Olha, gente, está no Otimista no Instagram, há 20 horas publicado, uma notícia bem recente, né? Que quase metade dos usuários de bets dizem apostar para obter renda extra e pagar contas, aponta uma pesquisa do Datafolha, viu? Notícia aí a nível nacional, a gente começa com ela. O levantamento entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios nos dias 8 e 9. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima e para baixo.
dentro do nível de confiança de 95%, tá? Entre os respondentes, 10% disseram ter o costume de apostar em bets ou cassinos online, 2% com alta frequência, 4% às vezes e 4% raramente. Do total dos entrevistados, 5% estão afirmando, né? Afirmaram que já apostaram para conseguir uma renda extra que ajudasse a pagar as contas, e 1% diz que já utilizou o dinheiro destinado ao pagamento das contas do mês para apostar nas bets, viu? Só para você ter uma ideia, gente, os apostadores declarados são mais frequentes entre os homens, que chegam a 14%, do que entre as mulheres, 7%, e entre jovens com ensino médio completo, que ganham até 2 salários mínimos, R$ 3.242. Segundo Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e professor da FGV EASP, as apostas contribuem para o endividamento do brasileiro, mas há um peso maior de outros fatores, como educação financeira, oferta de crédito e cenário microeconômico. Ou seja, o brasileiro está apostando para poder pagar as contas, está se endividando mais. Aí fica muito complicado querer dar um jeito na situação financeira apostando nas bets. É um jogo de azar, né, gente? E o que se sabe é que você aposta um valor e você perde muito mais. Mas, enfim, vamos lá aqui dando um giro de informações. Essa informação estava no Otimista, @Otimista no Instagram. Vamos dar um giro aqui na Folha do Sertão. Um giro na política, né, gente? Aqui na Folha do Sertão, trazendo mais informações para todos que acompanham o nosso @Camusim Top TV oficial, o jornal da Camusim Top TV, nessa manhã de segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, com Everton Barbosa, o Camaleão. Folha do Sertão, trazendo a informação de que Tainá Aldigueri dispara em apoios e pode ser uma das mais votadas do Ceará. Tainá Aldigueri dispara em apoios e pode ser uma das mais votadas do Ceará. A pré-candidata de Tainá Aldigueri à Assembleia Legislativa do Ceará tem ganhado força e ampliado sua base de apoio em diferentes regiões do estado. Em um movimento contínuo de articulação política, o nome da jovem liderança vem sendo fortalecido por adesões recentes e pelo respaldo de lideranças influentes. Nos últimos dias, municípios como Coreaú, Moraújo, Pacujá passaram a integrar a base de apoio, somando-se redutos já consolidados em cidades estratégicas como Barroquinha, Bela Cruz, Camusim, Chaval, Frecheirinha, Granja, Jijoca de Jericoacoara, Massapê, Martinópole, Meruoca, Pires Ferreira, Reriutaba e Uruoca, onde a pré-candidatura conta tanto com o respaldo de gestores municipais quanto de lideranças da oposição. Esse movimento de expansão territorial reforça capilaridade política de Tainá Aldigueri e a projeta como um dos nomes mais competitivos do Partido Socialista Brasileiro e para as eleições de 2026. Além da capilaridade política, a pré-candidatura também é impulsionada por alianças construídas ao longo dos últimos meses. Entre os principais apoios está o do esposo e deputado estadual Romeu Aldigueri, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. A proximidade com lideranças consolidadas tem contribuído para ampliar a visibilidade e a articulação de seu projeto eleitoral. Recém-filiada ao PSB, após deixar o PT, Tainá Marinho tem adotado um discurso voltado ao diálogo e à construção
coletiva, características que têm sido destacadas por seus apoiadores, com perfil jovem, alinhado e pautas sociais. Sua pré-candidatura começa a ultrapassar os limites da região norte do estado e avança para outras áreas, indicando um movimento de expansão territorial. Nos bastidores, a avaliação é de que, mantido o ritmo de crescimento e adesões, Tainá pode se consolidar como uma das candidaturas de maior densidade eleitoral no Ceará em 2026, dentro de um cenário ainda em formação. Essa informação está no @Folha do Sertão, no Instagram. E agora vamos para o nacional aqui, que são dados aqui de que o Brasil tem o terceiro, gente, cigarro mais barato da América do Sul. E número de fumantes sobe. Ou seja, barateou, o pessoal se vicia mais. E aí o negócio fica mais complicado para a saúde pública, para o pulmão da galera aí, né? Do povo, né? Complicado demais, gente. Bom, mas enfim, o governo federal divulgou um novo reajuste no preço mínimo do cigarro, que deixará de ser R$ 6,50 e passará a ser R$ 7,50. Apesar disso, especialistas avaliam que a medida ainda não é suficiente para enfrentar um quadro preocupante. Depois de 2 décadas de queda, o número de fumantes voltou a crescer no Brasil. Além disso, o país segue entre os que têm o cigarro mais barato na América do Sul, ocupando a 3ª posição nesse ranking. Olha, gente, no passado, o Brasil adotava uma política de aumentos anuais acima da inflação no preço mínimo do produto, com o objetivo de reduzir o consumo, responsável por cerca de 177 mil mortes por ano no nosso país, viu? Só para você ter ideia, essa política, porém, foi interrompida entre 2017 e 2023, período em que o preço ficou estagnado em R$ 5,00. Somente em 2024, houve um reajuste elevado e valor para R$ 6,50. Agora, nesse ano que nós estamos em 2026, o preço subiu novamente, chegando a R$ 7,50. Em parte, para compensar os impactos da guerra no Oriente Médio entre os combustíveis. Ainda assim, especialistas afirmam que se a política de reajustes regulares tivesse sido mantida ao longo desses anos, o preço mínimo do cigarro hoje já estaria próximo a de R$ 10. Para mim, tanto faz. Pode estar R$ 1, 50 centavos, 1 centavo. Quero nem conversa com cigarro. É o conselho que um amigo aqui dá para você também. Deixa esse cigarro de lado. Olha, gente, só para concluir, essa informação está no Jovem Pan News, @Jovem Pan News no Instagram. Estamos dando mais um giro aqui falando sobre a CNN Brasil. Informação compartilhada com o @CNNBRMoney, que fala sobre disparada aí no preço, a disparada no preço da carne bovina. Porque a carne bovina está mais cara. Vamos lá, informação aqui do CNN Brasil, compartilhada com o CNNBRMoney. Preço do boi gordo atingiu o maior patamar desde 1997. Só para você ver aí que a disparada no preço do boi gordo, atingiu em abril, esse mês de abril, o maior nível desde 1997.
tendo encarecido a carne bovina no Brasil e ampliado a diferença em relação a outras proteínas. Bom, dados do CEPES indicam que em março a carne suína atingiu também uma maior vantagem de preço enquanto em 4 anos. Atualmente é possível comprar cerca de 2,46 quilos de carne suína com o valor equivalente a 1 quilo de carne bovina. A alta, gente, é explicada pela menor oferta de animais para abate, mesmo com aumento no volume geral, em meio ao ciclo de retenção de matrizes, além da valorização da arroba, que gira em torno de R$ 365 em praças como Araçatuba e Barretos, São Paulo. O cenário também é influenciado, esse aumento, viu, gente, pelas exportações, com destaque para a demanda na China. E tem pressionado a indústria frigorífica, levando a ajustes operacionais em empresas do setor. A carne de um tempo para cá, realmente, ela nunca mais foi barata. Então, vocês veem os fatores aí que implicam, né? São vários citados aí. Informação que está no CNN Brasil e CNN-BR Money. Olha, gente, há 3 dias atrás, está aqui na TV Ibiapaba e outros portais também de notícia, é publicado aí pela TV Ibiapaba, mas está no Metrópolis também, viu? @TV Ibiapaba. Um aviso, né, dos Estados Unidos através do presidente Donald Trump ao Brasil. Um aviso já está publicado aqui nos vários portais de notícia. A gente vai falar hoje para vocês. Estados Unidos manda aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra CV e PCC. A informação está muito extensa, mas está aí no @TV Ibiapaba e também está no Metrópolis. Informação aqui também há um dia publicada no @Folha do Sertão. Sob chuva, Eumano marca presença em show histórico do Guns N' Roses em Fortaleza. Notícia também está muito extensa, vamos passar direto aqui, mas confira lá. E vamos para o GC+, há 5 dias publicada essa informação no GC+, que é a fala do Boulos, que fala o seguinte: fim da escala 6x1, o fim da escala 6x1 demonstra que Lula está ao lado da maioria dos trabalhadores. É uma fala do Boulos, que está no @GC+, essa informação. O fim da escala 6x1, com a redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salários, demonstra que o presidente Lula está ao lado da maioria dos brasileiros, afirmou Boulos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o fim da escala de trabalho 6x1 é uma pauta urgente do governo federal e deve ser votada com rapidez no Congresso Nacional. Então, a declaração foi feita após o envio da proposta em regime de urgência
constitucional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, há tentativas de adiamento da matéria por parte dos parlamentares da oposição. Durante a fala, ele criticou a postura de governadores como o do presidente argentino Javier Milei, que aumentou a jornada de trabalho para 12 horas a mais. 12 horas diárias. E o ex-presidente Bolsonaro e afiliados que se posicionaram contra o projeto. Olha, gente, o fim da escala 6x1 é uma redução da jornada para 40 horas semanais. Sem redução do salário, não diminui o salário. E demonstra, né, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está ao lado dos brasileiros, afirmou. Então esse assunto está sendo tratado com regime de urgência, né? Regime de urgência. O projeto passa a ter prazo de até 45 dias para votação na Câmara dos Deputados e mais 42 dias no Senado. Boulos afirmou que a expectativa do governo é que a proposta seja analisada e aprovada até agosto. Ele destacou que o projeto, ou melhor, que o objetivo é garantir ao trabalhador pelo menos 2 dias de descanso semanal, gente. O ministro também defendeu que a mudança melhora a qualidade de vida e a produtividade dos trabalhadores, tá? Ao mesmo tempo em que criticou propostas de transição longa para a implementação. Para ele, a medida deve ser aplicada da forma mais rápida, por se tratar de uma demanda considerada essencial pelo governo. A informação está no @GC+, tá bom, gente? Informação aqui no Luiz Bate, @Luiz Bate. @Luiz Bate trazendo a informação de que Tadeu Schmidt quebra o protocolo no Big Brother Brasil e conta para Ana Paula sobre a morte do irmão Oscar Schmidt. Ele quebrou o protocolo do reality ao comunicar ao vivo para Ana Paula Renault sobre a morte do seu irmão, o ex-jogador Oscar Schmidt, em um gesto interpretado como tentativas de oferecer algum conforto à participante diante do momento delicado. A decisão ocorreu em meio ao luto recente de Ana Paula, que também perdeu o pai enquanto ainda estava confinada no programa. Tentando um amenizar a dor do outro, né? Que não é fácil. Coisas que acontecem na nossa vida sem a gente esperar. E os famosos também se vão, assim como os nossos familiares também se vão. E vão deixando aí uma legião de fãs, né, gente? Um montão de gente que gostava do Oscar Schmidt, tantos outros, né? Que um dia vão embora e que a gente é fã mesmo e sente aquela saudade, né? Pessoas que a gente nunca viu, mas que a gente sabe que
tem uma colaboração na nossa história do Brasil, que foi o legado que ele deixou aí no basquete, né? Então aí seu irmão contou essa situação ao vivo. Abraçar a todos que estão acompanhando aí, que estão entrando ao vivo conosco aí. Tadeu foi gigante nesse momento. Uma pessoa comenta aqui. Tá no @LuizBate, tá, gente? Dois em cada brasileiros estão endividados, aponta Instituto Datafolha. Informação tá aqui. O povo tá devendo, o dinheiro tá pouco. Essa informação tá no @Itatiaia Oficial. Vamos aqui dar um giro mais uma vez no portal @GC+, no Instagram. Feriado de Tiradentes no Ceará, terá chuva? Veja a previsão do tempo para Fortaleza e interior, galerinha. Vamos lá, né? Tá chegando mais um feriadão aí, hein? Mais um feriadão chegando aí. Bom, segundo informações, gente, o feriado de Tiradentes, celebrado que vai acontecer amanhã, terça-feira, dia 21 de abril, deve ser de tempo instável em várias regiões do Ceará, segundo previsão divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI. Há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia em diferentes áreas do estado do Ceará, incluindo o litoral, viu? Regiões serranas e também municípios do interior. Informação que está no @GC+. Gente, essa informação está no A Notícia do Ceará, @A Notícia do Ceará. Síndrome respiratória aguda grave aumenta em crianças menores de 2 anos. Confere lá você que está aqui com a gente no @Camusim Top TV Oficial. Olha, gente, o Brasil tá na EBC e TV Brasil, essa informação. O Brasil, ele bate recorde de turistas estrangeiros em março e no primeiro trimestre desse ano, viu? Tá? Tá aí a informação aí no @EBC e @TV Brasil. Bom, gente, um momento de saudade, né? De nostalgia, de recordar. Tá na Cearensada, @Cearensada da Gema. 5 anos. 5 anos desse cara que trazia muita alegria, muito forró, muita gente dançava ao som dele e se animava muito, se alegrava muito, viu, gente? Tô falando de Dedinho Gouveia. 5 anos sem Dedinho Gouveia. Legado do Rei do Shot segue vivo no forró nordestino. Informação tá na Cearensada da Gema. Vale lembrar, né? Vamos lá, no @A Notícia do Ceará fala sobre eleições, gente. Vai votar em outra cidade? Saiba como transferir seu título antes do prazo final.
Fique ligado, viu? É preciso estar com o título regular, ter pelo menos um ano da última transferência, comprovar vínculo com a nova cidade há no mínimo 3 meses. O prazo é curto, viu, gente? Em um ano eleitoral, a mudança só pode ser feita até o início de maio. Se liga aí, tá no a notícia, @ a notícia do Ceará. Agora eu vou aqui para a linha do tempo, com essas informações, Camaleão salva aqui, né? Deixa salvo aqui. Inclusive, quero agradecer aí a todo o pessoal aí da NS Filmes. Agradecer que nós tivemos nesse final de semana presentes lá no lançamento do filme Judas, lá no auditório do NAEC aqui em Camusim. Tivemos presentes eu juntamente com a nossa equipe. Então, fizemos a entrevista aí com todo o pessoal que estava lá. Não fizemos com todo mundo, porque ia ser uma entrevista muito extensa, né? Mas nós falamos aí, principalmente com o Pedro César, o Vitor Kelvis, o secretário de Cultura de Camusim, Galber Lima. Batemos um papo também com o ator que fez o Judas, o Silvano Teixeira, que todo mundo queria saber quem era o Judas, e o Silvano foi que vestiu o personagem, fez o papel todo, e estava lá, chegou com a máscara lá no final do filme, todo padronizado lá de Judas, e também bateu um papo conosco. Todo esse pessoal aí da NS Filmes, agradecer em nome da Camusim Top TV e toda a equipe, fomos bem recebidos, agradecer todo o pessoal da NS Filmes, tá de parabéns o Natalino, viu, o Natalino dos Santos, por fazer essa produção maravilhosa e trazer para Camusim um filme, né, gente, que eu posso dizer assim, tem um contexto, um roteiro diferente. Então a gente aguardava uma outra situação e acabamos conferindo o filme Judas, que conta a história, né, da menina que é tomada, né, pelo espírito e faz a mãe viver, e aí vai entrando no boneco, aquele negócio todo, e várias pessoas são mortas lá na mata. Foi bacana demais assistir a história aí. Então pode-se dizer que agora nós temos um filme de uma pessoa de Camusim, um filho de Camusim, camucinense, né? Que é um filme bem bacana de suspense, de terror, né? Pode-se dizer, né? E muito bem prestigiado. O auditório do NET estava lotado conferindo. Agradecer o convite aí do Pedro César, do Vitor Kelps, que esteve conosco também no podcast Top semana passada, e bater um papo também sobre o que ia acontecer no filme. E fiquei muito surpreso porque a qualidade de imagens, as trocadas de cena, as falas dos atores, bem jovens, né? E onde tudo acontece, que foi aqui em Camusim, Aborrecido, em alguns trechos da cidade. Enfim, filme Judas, de parabéns, Natalino. Continue fazendo aí, saindo dessa sua cabeça essas ideias maravilhosas. E está concorrendo já a algumas categorias aqui no Ceará também. E o Pedro César vai ficar me mantendo informado sobre tudo que está acontecendo aí, que a gente ganhe, né? Vou falar a gente, porque Camusim vai brilhar junto nesses prêmios aí do filme Judas, que está de parabéns toda a equipe. Natalino, grande abraço aí, viu? Que venha mais filmes como esse, para que possa cada vez mais divulgar a nossa cidade, trazer artistas que possam fazer trabalhos maravilhosos, como foi feita essa interpretação no filme Judas. Grande abraço, toda a equipe da NS Filmes, tá? Foi bom demais a gente estar presente lá no auditório do NAEC conferindo, gente. É que nós temos mais para fechar aqui as nossas informações. Portal do Ceará, sangria do Açu de Oroz vira ponto de festa no interior do nosso estado do Ceará. Acho bonito, né, gente? A gente vê os açudes tudo sangrando, os rios transbordando, essa coisa bonita que é o inverno aí, trazendo muita fartura de águas para o nosso povo, tá? Para a nossa gente. E ficamos muito felizes, né, em ver o nosso inverno tão abundante em todo o nosso estado do Ceará. Final de semana choveu em várias cidades também do nosso estado. E nós, claro, ficamos
muito felizes, lógico, né? Tem nem dúvida de que já está provado que não é um ano seco, é um ano muito de quadra chuvosa muito intensa. A gente vê também essa informação no portal Cert News, que a situação financeira em cada 3 brasileiros estão endividados em 2000, endividados e 21% tem parcelas atrasadas. Esse ano aí o negócio tá feio, viu, gente? Todo mundo endividado aí. O que é que eu tenho para falar para vocês mais? Tá faltando algo aqui, viu? Eu quero falar aqui sobre o relato de uma mulher, né? O relato de uma mulher para fechar o nosso Jornal da Camusim Top TV. Você que está acompanhando, grande abraço. Quero falar sobre o relato, gente, desta mulher. Tá no Diário do Leste, mas também está no Jornal Jangadeiro. Publicado há 3 dias, repercutiu demais. Demais mesmo. Que foi uma cearense que disse ter vendido casas, gente, para pagar dívidas com jogos online de apostas. Ela disse, me destruiu, abre aspas, me destruiu. Só para relatar para vocês, ela ainda diz que deve 50 mil reais e reconhece que precisa de ajuda, não sei o que fazer, abre aspas. Não sei o que fazer, fecha aspas. A fala aí desta mulher. Cearense, inclusive, né? Como já falei. Vendeu casas para pagar dívidas com jogos online. Olha, gente. Ela fez esse relato, um vídeo publicado nas redes sociais. A cearense, o nome dela é Assíria Macedo. Ela tem 29 anos, gente. 29 anos. Alertou sobre o vício em jogos online, de apostas, conhecidas como bets, que todo mundo já sabe, que isso aí derruba qualquer pessoa. Viciou, derruba. Passe longe das bets. Sua vida não vai ser a mesma, não. Vai ficar devendo tudo na sua vida aí. Você vai se endividar. Como aconteceu com ela. Ou conhecidos como bets ou jogo do Tigrinho. E disse ter contraído dívida de 50 mil reais. 50 mil reais. Ela que começou a jogar há 4 anos por diversão e pela possibilidade de fazer renda extra, reconhece estar viciada na prática, mas rodada após rodada foi perdendo dinheiro. Ela fala o seguinte, abre aspas, se eu tivesse qualquer quantia na minha conta, eu jogava. E isso me destruiu. Destruiu a minha vida. Destruiu o meu casamento. Até o casamento a mulher destruiu. Não é só uma destruição financeira, não é só um prejuízo financeiro que ela teve. Destruiu os meus pais, ou seja, destruiu a família, né? Destruiu a família. Declara em publicação no Instagram cearense, diz que chegou a fazer dívidas com agiotas para continuar jogando no Tigrinho. Segundo a Síria, para pagar as dívidas, a família vendeu 2 casas e tentou pedir empréstimos em bancos, mas teve os pedidos negados. Hoje, eles moram de favor. Uma coisa dessa é boa, meu amigo? Posso dizer que uma coisa dessa é boa, não. Um negócio desse não é bom.
A mulher perdeu o marido, destruiu os pais, perdeu casa, adquiriu dívida, pede dinheiro no banco, não pode, não tem resposta para pedir dinheiro no banco, não. Não tem como pagar. Se complicou a vida. A família, a vida financeira complicou a vida. Tá aí. Ficou exemplo para todo mundo que tá vendo essa informação, gente. Isso não é uma coisa boa. Além do prejuízo financeiro, ela diz sofrer com sérios problemas psicológicos. Ou seja, acabou com a mente dela, com o psicológico. Acabou com o psicológico da mulher. Tá aqui o relato dela. Os principais portais de notícias estão estampados aí o vídeo dela, da Síria. Além do prejuízo financeiro, vou repetir, ela diz sofrer com sérios problemas psicológicos causados pelos jogos de azar. Assina. Ela está assinando tudo isso no vídeo, ela está dizendo tudo isso. Tá? Ela que está dizendo aqui. A Síria pede ajuda para realizar tratamento psicológico e conseguir um emprego. A mulher teve a vida devastada. Devastada. Então alguém me prove aí que as bets são boas, porque dá pena de uma situação de uma mulher dessa. Dá pena demais. Dá dó, né? Mas infelizmente ela teve que aprender que é complicado. Um negócio desse. Complicado. E até quando vai nessa situação, né? Até quando, gente? Vai? Até quando? As pessoas sendo destruídas por esses jogos, né? Eu não sei o que dizer. Fico sem palavras. Comentem aí alguma coisa aí sobre o que vocês acham aí sobre as bets aí. É coisa boa pro ser humano. Não levanta ninguém, apenas derruba. Derruba o ser humano. Aí fica complicado, né? A vida complica cada vez mais. Porque a vida não tá fácil. A vida já não tá fácil. O preço de viver já tá caro no Brasil. Gasolina aumentando aí. A inflação cada vez mais. Carne cara. Aluguel tá caro. Que Camusim nem se fala aluguel. Se for procurar um apartamento para morar, for casar, começar uma vida a dois, você vai encontrar um apartamento aqui. R$ 700, R$ 800, R$ 900, 2 quartos, garagem. E aí, fique longe desse problema das bets. Que a vida já está muito cara, a vida já é muito cara. Como é que fica a situação do ser humano? Uma mulher dessa? Totalmente devastada, né? Aí tá aí a informação. Que Deus possa ter misericórdia e que ela possa, né? A Síria Macedo, de 29 anos aí, depois de passar por isso, ela faz essa alerta aí sobre o vício em jogos online de apostas conhecidos como bets ou o jogo do Tigrinho e diz ter contraído dívida de 50 mil. Deus possa ter misericórdia, tá no @Jornal Jangadeiro, tá no @Diário do Leste também. Complicado, né, gente?
Vamos embora, né, meu povo? Fechar por aqui. Ceará registra chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas. Descubra onde mais choveu. Está no GC+, também, @GC+. Fim de semana foi de muita chuva, muita chuva mesmo. E a gente volta na quarta-feira, mas não é aqui. Amanhã teremos mais uma edição, viu, gente? Amanhã traremos mais um Jornal da Camusim Top TV, às 10h15 no máximo, a gente vai estar entrando, tá? E é o seguinte, o nosso podcast top retorna na terça-feira. Mas qualquer coisa a gente avisa para vocês se for na quarta, tá? Aí teremos aí mais uma participação especial. Eu acredito que na quarta-feira a gente retorne. Hoje e amanhã não, mas na quarta, né? Na quarta-feira e na sexta-feira, a gente essa semana vamos trazer 2 convidados para bater um papo conosco. Ou um convidado num dia, numa noite, e no outro um tema bastante importante, eu, Gezinho Alves. Fica por aqui mais um jornal da Camusim Top TV. Grande abraço a todos que acompanharam, quem passaram, obrigado pelo carinho. E a gente volta amanhã, a partir das 10h15, trazendo muito mais informações para todos vocês. Vou deixando o meu abraço. Uma semana abençoada aí a todos. Até amanhã.